Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Monstro, Parte 1, Capítulo 1 e 2, Dia 1. Parece que morri após ser esfaqueado pelo perseguidor que considerava minha irmã mais nova, e de alguma forma reencarnei. Nossa, isso foi demais e não estou brincando quando digo que estou reencarnado. Você pode pensar que meu estado de espírito atual não se recuperou da confusão, mas eu apreciaria se você poupasse os comentários até eu terminar minha história, pois seria um pouco rude da sua parte me interromper. Bem, deixe-me contar tudo desde o início. Bem, primeiro vamos começar com meu nome. Eles costumavam me chamar de Tomokui Kanata. Porém, como reencarnei, vamos deixar o anônimo por enquanto. Tenho aqui uma pequena lacuna na memória, mas lembro que depois de um árduo dia de trabalho, alguns colegas me convidaram para um drink. Aceitei a oferta e fomos de bar em bar. Como o dia seguinte era feriado, mesmo quem tinha baixa tolerância ao álcool acabava bebendo a noite toda. Eu até tive que carregar uma amiga para casa porque ela estava bêbada demais para fazer isso sozinha. Ela havia adormecido e eu não queria acordá-la, então a deixei na cama. Minha tolerância e amor pelo álcool eram um pouco maiores que os dela, e naquele momento, senti vontade de beber olhando a lua cheia, ou isso passou pela minha cabeça. Mas quando abri a geladeira percebi que a prateleira de baixo, que deveria estar cheia de cervejas e chulhá e todo tipo de bebida, estava vazia. Eu tinha terminado todas as bebidas no dia anterior e planejava reabastecer a geladeira naquele dia se não fosse o convite dos meus colegas de antes. É verdade, eu tinha esquecido completamente disso. Foi o maior fracasso da minha vida acabar bebendo todas as ações. Eu gostaria de ter salvo pelo menos um. Não, para começar, vamos aliviar um pouco a conversa. Eu queria beber saquê de qualquer maneira, então fui a um supermercado próximo que funcionava 24 horas por dia. Comprei 5 cervejas e voltei para casa. O verão se aproximava, mas as noites ainda eram frias. A lua cheia pairando no céu noturno claro era muito bonita. As nuvens que obscureciam ligeiramente a lua também eram agradáveis. A propósito, beber saquê com a lua prateada brilhando acima da minha cabeça tornaria a experiência ainda mais deliciosa do que o normal. Enquanto pensava no álcool, percebi que havia uma garota muito bonita debaixo de um poste de luz. Era um rosto que tinha visão. Ela era o que o público em geral chamaria de perseguidora. Meu perseguidor era Kirimine Aoi, um estudante universitário ativo na região. Ele tinha 20 anos, 5 a menos que eu. Nosso relacionamento não poderia ser exatamente classificado como normal. No meu terceiro ano do ensino médio, vi alguns delinquentes assediando uma garota. Essa era a Aoi. Ela tinha cerca de 12 a 13 anos na época. Eu a encontrei, salvei-a e foi aí que nossos destinos se entrelaçaram. Bem, se você pode dizer que eu a ajudei. Não tenho certeza se essa é a maneira correta de descrevê-lo. Comparado a como sou agora, eu costumava ser uma galinha covarde. No início, embora visse claramente que uma menina estava sendo assediada por alguns criminosos, fiquei hesitante. Embora fosse deplorável, as pessoas ao redor também desviaram o olhar. Como uma pessoa cuja capacidade de pés ainda não havia despertado, eu poderia ter escolhido ajudá-la ou fugir rapidamente. No entanto, por sorte ou azar, eu tinha acabado de adquirir um bastão de choque militar como presente de aniversário do meu tio, um entusiasta de armas. Ele trabalhava para empresas de médio porte com conexões militares, então foi fácil para ele conseguir um para mim. Essas empresas foram influenciadas por uma empresa maior, a Avalon. Avalon, a empresa que fabricou meu bastão, era famosa em todo o universo como distribuidora de armas. Naquela época, não tive coragem de estar em posse de um objeto tão perigoso. Eu estava preocupado por ter uma arma tão insegura, então decidi deixá-la no meu quarto sem usá-la. Porém, um amigo do meu tio disse que queria dar uma olhada no bastão. Pouco depois, recebi um e-mail dizendo que estava indo vê-la. A mensagem incluía o local onde nos encontraríamos, então decidi ir até lá. Levei o bastão comigo para que ele pudesse ver quando chegasse. E isso me levou a essa situação. Mesmo sendo covarde, usei o bastão militar contra os criminosos que assediavam a senhora. Ainda me lembro de sentir uma espécie de alívio por defender uma linda garota de ser magoada. Depois de espancar os criminosos pelas costas, eles ficaram extremamente zangados comigo. No entanto, apesar da raiva, eles não podiam fazer nada contra uma arma como aquela. Com mais alguns golpes, deixei-o se contorcendo no chão, babando e tendo espasmos violentos. Rapidamente agarrei a mão da garota em pânico e fugi com ela para algum lugar seguro. Eu era realmente muito jovem naquela época. Por curiosidade e capricho, fiz um experimento terrível com aqueles criminosos enquanto tentava ajudar a Aoi ao mesmo tempo. Depois desse incidente, sua afeição por mim cresceu lentamente. Era apenas uma questão de tempo até que a Aoi se tornasse meu perseguidor. No entanto, ela não era uma assediadora muito severa, até que encontrei um emprego na minha empresa, onde ela continuou a me perseguir. Ele até me seguiu para outros planetas, onde ocasionalmente fui enviado em viagens de negócios. Ao lidar com stalkers, deve-se conversar com eles da forma mais natural possível, por mais que invadam sua vida privada. O que disse até agora pode ainda ser incompreensível, mas quando contar como morri deixarei tudo claro. De qualquer forma, depois de comprar a bebida, encontrei a Aoi no caminho para casa. Seria bom se você pudesse dizer que foi uma coincidência. Mesmo olhando para o chão, sob a luz do poste, a Aoi emanava uma aura sombria diferente de sua habitual personalidade de cachorrinho. Então só pude reagir inclinando a cabeça confuso. A Aoi, mesmo sendo uma perseguidora, era semelhante a uma irmã mais nova para mim. Por causa disso, pude perceber a atmosfera estranha que a cercava. Então liguei para ela.
Não obtive resposta. Aoi permaneceu desanimado. Naquele momento, senti uma ansiedade brutal que não conseguia expressar. No entanto, continuei me aproximando dela para descobrir o que estava errado. Antes que eu pudesse reagir, ele me esfaqueou no abdômen com uma faca de montanha. Embora eu tivesse um corpo robusto e a extensão do dano pudesse ser reparada com tratamentos de medicina regenerativa, ainda podia sentir a forte dor que vinha da lâmina que ela removeu com a intenção de remover meus órgãos internos. Poderia estar dentro das minhas expectativas não ter morrido se a faca de caça que ela usou fosse feita de um conglomerado de metal comum, mas a que Aoi usou foi a Nenekaruri, uma faca cerimonial de categoria B com a propriedade adicional de raio, criada por Sakuma Indústrias Pesadas, SL. Ironicamente, era uma das peças vendidas pela empresa onde meu tio trabalhava. Afinal, um cortador de moléculas com habilidades de um taser de alta voltagem e outras armas. Era um tipo de ferramenta de proximidade que se tornou mais letal quando suas pequenas lâminas liberadoras de eletricidade, montadas na lateral, começaram a girar como uma serra elétrica e a se mover em alta velocidade. Uma vez ativada, uma corrente de alta tensão se infiltrou na vítima quando ela foi esfaqueada. Os movimentos da vítima ficaram temporariamente paralisados. Era uma arma usada pelos militares. Eu nem tive tempo de me perguntar por que a Aoi possuía algo assim. De qualquer forma, ele me empurrou, me prendeu e me esfaqueou repetidamente com a faca da montanha. A quantidade de sangue que vomitei da boca não era normal, enquanto meu corpo era perfurado impiedosamente. Cada vez que a faca penetrava minha pele, eu podia sentir a carne e os ossos quebrando em pedaços e o sangue se espalhando por toda parte. Antes que eu percebesse, a figura esbelta de Aoi empoleirada no meu corpo estava tingida de vermelho. Mesmo que eu tenha me tornado um humano mais forte depois de passar por uma operação de reforço e ultrapassado os humanos comuns devido à minha ocupação, eu estava sendo morto impiedosamente por Aoi, que era um mero civil. O que isto significa? Eu sei que o dano causado por uma faca de caça pode ser impressionante, mas será que ela é forte o suficiente para destruir um corpo humano reforçado? Ela pode realmente acabar comigo com um ataque surpresa? Não consigo me mover por causa da corrente de alta tensão. Isso está realmente acontecendo? Por quê? Bem, essa situação era deplorável. Naquele momento, a silhueta de Aoi, manchada de vermelho pelo meu sangue, era chocante demais para ser lembrada em detalhes. Ah bem, o que isso importa? Ele me assassinou. Aoi me matou. Uma ferida fatal não poderia ser curada mesmo com tratamento de medicina regenerativa. A última coisa que vi foi a faca se aproximando do meu globo ocular, o que indicava que ela estava se aproximando do meu cérebro, um órgão único e irreproduzível que seria completamente destruído. Depois que minha cabeça foi completamente dilacerada, minha consciência desapareceu na escuridão. No entanto, a história não terminou aqui. A reencarnação ainda não havia começado. Minha consciência permaneceu firme e não mudou em nada, até que finalmente percebi isso. Ele havia memorizado a última cena pouco antes de perder a consciência. Mas ele não estava morto? Foi apenas um sonho, ou ele estava bêbado? Rejeitei essas ideias imediatamente. A resposta foi lógica e irrepreensível. Ele tinha certeza de que havia sido assassinado. Eu conseguia me lembrar da dor causada pela corrente elétrica que corria em minhas veias e do frio da faca que perfurou meu peito repetidamente. Isso não tinha sido uma ilusão. Mas ele estava vivo. Por causa de quê? Eu gostaria de saber. Enquanto pensava nisso, minhas pálpebras pesadas se abriram. E aí eu vi algo extremamente feio. Isso me fez pensar que eu estava reencarnado. Foi essa evidência conclusiva que me fez perceber. Ah, desculpe, de repente estou com sono, mas não termina aqui. Amanhã continuarei. Isso não é consequência da morte, mas do cansaço. Capítulo 3. Dia 2. Acordei com um estalo. Quando abri os olhos em busca de informações, não consegui mover a cabeça por algum motivo. Como resultado, não consegui descobrir muita coisa. Porém, pude compreender um fato. Embora fosse deplorável, a história da minha reencarnação não havia sido um sonho, nem um delírio de embriaguez. Com um pouco mais de esforço e minha visão limitada, consegui determinar mais algumas coisas. Aparentemente ele estava dentro de uma caverna. Não encontrei nenhum indício de que fosse artificial. Tudo indicava que se tratava de uma caverna natural. A textura dos trapos que ele usava como cobertor era pior. Eles estavam rígidos e claramente sujos. A terra atrás de mim era desconfortável, e uma pedra cravada na minha pele doeu um pouco, mas não me importei. O mais importante é que havia muitas crianças feias, de pele verde e orelhas pontudas. Embora eu estivesse com um pano, eles dormiam nus. Pelo que pude ver, eram cerca de 30, e cerca de 20 deles eram do tamanho de um bebê humano. Os outros tinham o mesmo tamanho de uma criança humana, adultos, eu acho. Bem, essa foi a prova mais conclusiva de que ele havia reencarnado. Considerando que se eu mexesse as mãos, poderia ver uma pele de bebê idêntica à dos goblins ao meu redor, e que cada dedo tinha uma unha preta afiada. Se eu não tivesse reencarnado, o que mais poderia ter acontecido? No entanto, perguntei-me se isso por si só era uma evidência sólida. Meus braços eram exatamente iguais aos do goblin dormindo ao meu lado. Aparentemente, a habilidade de pés que ganhei com o reforço do meu corpo parecia ter diminuído por causa do novo corpo. Comecei a chorar por um momento, sério. O corpo que ele tinha não se movia bem porque ele era recém-nascido. Hoje, como qualquer outro bebê goblin, passei o dia dormindo. Ele não conseguia escapar da realidade. Capítulo 4. Dia 13 eu estava determinado a sobreviver na minha segunda vida. Mas depois de reencarnar decidi desistir e parar de tentar me mover porque era impossível. Na minha profissão anterior, aprendi que viver sujo e ter a capacidade de mudar rapidamente de pensamento era uma habilidade indispensável. Aparentemente, o crescimento de um goblin era caracteristicamente rápido. Embora fosse apenas o terceiro dia desde que nasci, meu corpo cresceu rapidamente.
Embora meu corpo fosse o de um bebê antes de dormir, minha figura agora era a de um estudante do ensino fundamental. Embora eu ainda estivesse mais fraco do que antes da minha reencarnação, comparado a ontem, o poder do meu corpo disparou. Consegui me levantar e até correr em velocidade moderada, por isso senti uma felicidade indescritível. Brinquei instintivamente, mesmo que fosse infantil, havia acumulado o estresse de não conseguir me mover como queria. Bem, isso foi simplesmente natural. Comparados à civilização construída pelos humanos, que cresceram sem medo de serem atacados por um inimigo estrangeiro, os goblins, desde o momento em que nasceram, tiveram que conseguir sobreviver ferozmente. Os humanos podiam crescer mais lentamente do que os goblins, que viviam na natureza, onde a lei da selva exigia que seus descendentes crescessem mais rápido. Como agora conseguia me movimentar, passei o dia inteiro aprendendo as limitações do meu corpo. Fiz exercícios com o corpo até onde me senti confortável e no final desmaiei de exaustão. Mas, essa cama, não tem nada melhor? Capítulo 5. Dia 4 depois de reencarnar como goblin, fui caçar pela primeira vez. Mais do que tudo, porque aqui quem não trabalhava não comia. Goblins neonatos só podiam comer lagartas gordinhas para se alimentar. Não é que eu não gostasse delas, eram inesperadamente deliciosas. Mas não tínhamos um suprimento ilimitado delas. A caça era inevitável já que não podíamos mais racionar comida de acordo com o líder goblin. Aparentemente, os goblins tiveram que começar a caçar 4 dias após seu nascimento. Isso ensinou a estrita lei da natureza. Como eu esperava, teria sido muito difícil fazer isso sozinho. Fiz um companheiro peão de sacrifício chamado Gobukishi, usando algumas mentiras e lisonjas enquanto vagávamos pela floresta. Os goblins deste mundo pareciam ser simples idiotas. Bem, pelo menos é fácil enganá-los. Ah, é verdade. A procriação dos goblins poderia ser feita entre membros da mesma raça, mas a probabilidade de concepção parecia ser baixa. Para combatê-las, sequestravam mulheres e as estupravam até engravidarem. Sim, ontem encontrei uma espada enferrujada no fundo da caverna. Quando fui buscá-la, encontrei um quarto com várias mulheres. Muitos deles usavam apenas trapos, embora seus níveis fossem mais altos que os dos goblins. Havia uma linda garota em um estado extremamente cruel. Todo seu corpo estava manchado com um líquido turvo, e sua vitalidade, que parecia enfraquecer a cada respiração, parecia ainda mais fugaz. Certamente ele estava à beira da morte, um incidente grave a ser levado em consideração. Foi fácil adivinhar de onde eles foram sequestrados. Com minha força atual, eu sabia muito bem até onde poderia ir, então só poderia orar apertando minhas mãos com o Namuamida Butsu. Mesmo que isso fosse apenas um mero consolo. Talvez alguém aqui seja a mãe do meu eu reencarnado. Mas era muito deprimente pensar nisso, então deixei para lá por enquanto. Sério, era melhor 2 trabalharem juntos do que um caçar sozinho, mas foi desagradável que Gobukishi-kun tentasse comer a presa sem meu consentimento. Então eu bati nele com um galho de árvore para lhe ensinar hierarquias. Ele finalmente se virou, então acabei o resto. O resultado de nossa primeira caçada gloriosa foi um pequeno coelho marrom que tinha um chifre de 20 centímetros crescendo na testa, então decidi chamá-lo de coelho com chifres. Embora o chifre fosse afiado, era pequeno demais para ser usado por um humano, mas tinha o tamanho perfeito para um goblin. Não cortava como uma espada, então perfurá-lo e esfaqueá-lo como uma estaca seria a maneira mais apropriada de usá-lo. Goburo obteve um chifre de pequeno animal? No momento em que toquei a buzina, um aviso ecoou em algum lugar, mas provavelmente foi apenas minha imaginação. Ah, claro, eu tinha esquecido. Aparentemente meu nome atual era Goburo. O grande duende me deu esse nome quando abri os olhos pela primeira vez. Mesmo não sendo exatamente do meu gosto, decidi que iria tolerar, já que não queria usar o nome que tinha antes. Basicamente, desisti. Mesmo tendo adquirido o chifre de coelho como arma letal, ainda tive dificuldade em remover a pele. Nessa situação, era ainda mais difícil ignorar os olhares assassinos de Gobukishi-kun enquanto babava, pois isso deixava seu rosto mais feio do que o normal. Procurando um pouco de sossego, resolvi cortar o coelho ao meio e dividir com ele. Tentei descascar a minha parte o melhor que pude, mas era muito complicado, então comi mastigando a carne junto com a pele. Consegui pegar uma arma e comer carne fresca, foi um primeiro dia realmente significativo. A carne estava deliciosa, embora os insetos misteriosos não fossem ruins, mas eles realmente não superavam a carne real. Capítulo 6. Dia 5 hoje também fomos caçar comida. Forcei Gobukishi-kun a entender claramente nossa hierarquia, cruzando-a com minhas instruções. Dessa forma, ele aprenderia quem estava acima de quem e abaixo de quem. A experiência de ontem nos ajudou a conseguir uma presa imediatamente hoje. Mesmo que fosse outro coelho com chifres, tinha pelo menos o dobro do tamanho do anterior. Porém, poderia ter sido perigoso, porque Gobukishi-kun só usou uma vara de madeira, enquanto eu só tinha o chifre de ontem. Embora seu desempenho em combate tenha sido melhor do que eu esperava. Enquanto Gobukishi-kun chamava a atenção do coelho, quebrei sua medula espinhal e arranquei seu coração por trás. Mesmo que uma pequena parte do chifre tenha sido danificada devido à dura luta, a batalha ainda foi um sucesso graças aos suprimentos que obtivemos. Como o coelho que matamos ontem, quebrei o chifre. Chamei essa arma de chifre mais lendário, mas a mensagem que veio depois me corrigiu. Goburo obteve um chifre de animal? Decidi ignorar porque não entendia muito. Enquanto pensava nisso, encontrei Gobukishi-kun olhando para a presa com olhos famintos. Enquanto mastigava a carne, ouvi os ossos estalando e, ao engoli-la, senti como se todo o meu corpo estivesse cheio de vida. Isso me convenceu de algo que pensei ontem. Aparentemente, apesar de ter reencarnado, ele manteve a habilidade de pés e absorção? Isso significava que eu estava no modo New Game Plus porque eu herdei. Embora isso não tenha me deixado feliz no início. A propósito, desde a época em que a humanidade foi capaz de avançar através do espaço e até vários séculos antes disso,
A probabilidade de nascer com uma capacidade de pés era de 1 em 1000. Alguns até disseram que os videntes eram uma versão evoluída da raça humana, embora houvesse quem afirmasse que as habilidades de pés eram uma espécie de genes descontínuos. Não existia um psíquico com 100% de chance de transmitir sua habilidade de pés para seus filhos. A probabilidade de herdar habilidades não era absoluta, então como elas se desenvolviam em mim era um mistério. A habilidade ESP tornou-se uma parte natural da vida cotidiana. Mesmo que alguém desenvolvesse uma habilidade de uma forma não natural, como entrar em contato com alienígenas. Uma vez que os poderes psíquicos eram reconhecidos como parte da individualidade de uma pessoa, ninguém menosprezava isso. O tempo em que médiuns eram perseguidos por suas habilidades acabou. Embora se um usuário ainda estivesse desconfortável com seu poder, ele poderia comprar no mercado dispositivos capazes de suprimi-lo. Minha habilidade de absorção era um grande poder, ainda mais raro que psicometria, telecinese e teletransporte, que eram da classe geral. Isso me tornou capaz de comer qualquer coisa, fosse o que fosse, por mais duro ou venenoso que fosse. Meus dentes poderiam rasgar facilmente os substitutos do ferro e do ouro. Como as toxinas foram reestruturadas, elas foram neutralizadas e comestíveis em meu corpo. As características daquilo que eu comia, fosse um objeto ou outro ser vivo, seriam absorvidas e assimiladas em mim, para que eu também pudesse utilizá-las. Esta era uma habilidade que só poderia ser obtida com uma probabilidade fixa. Eu não tinha certeza de como funcionava, mas... Bem, eu só queria escrever qual era a minha habilidade. Questionar os princípios dos poderes sobrenaturais é tolice. Aliás, só por comer algo que tem habilidade, não era garantido que ele absorveria seus poderes. Por exemplo, se o que ele acabará de comer era um ser vivo, seu frescor seria um fator decisivo para ele atingir ou não sua habilidade. Após a morte de um ser vivo, eu tinha 12 horas para comê-los antes que a oportunidade de absorver suas habilidades desaparecesse. Além disso, havia certas partes que davam habilidades com mais facilidade do que outras, como o coração e o cérebro, onde a maior parte do poder estava concentrada. Através da absorção, pude ficar fisicamente mais forte ou melhorar minha taxa de recuperação. Por outro lado, se o ser que consumi fosse mais forte que eu certamente adquiriria múltiplas habilidades simultaneamente. E poderia aprimorar a habilidade adquirida consumindo o proprietário original da habilidade várias vezes. Embora a absorção não fosse forte por si só, quanto mais coisas eu comia, mais forte eu ficava. No entanto, havia naturalmente um limite para tudo isso. Antes de reencarnar, me fortaleci devorando criaturas de destruição em massa e espers malignos. Infelizmente, as habilidades que recebi deles pareciam ter sido apagadas. Eu tinha poderes muito úteis, minha ressurreição foi lamentável. Mas tive a sorte de manter a habilidade absorção, é alguma coisa. Portanto, ele deve comer alimentos como coelho com chifres, insetos misteriosos sem hesitação. Foi humilhante, porém, saber que essa foi a única habilidade que mantive após minha reencarnação. Como precisava comer para sobreviver, rapidamente descartei o bom senso e a ética. A habilidade que obtive desta vez foi chamada escape. Ao fugir ou correr, aumenta a probabilidade de fuga e adaptação ao ambiente. Eu me pergunto por que o coelho não tentou escapar quando nos enfrentamos hoje. Ah bem, deixa pra lá. Então capturei e comi com sucesso os outros 2 coelhos com chifres. Dormir com o estômago cheio foi uma sensação agradável. E parecia que a confiança de Gobukishiko em mim estava aumentando rapidamente. Provavelmente foi porque a lei da selva governava este mundo, o que contribuiu para que ele me reconhecesse como seu superior. Capítulo 7, dia 6. Aparentemente, os goblins recém-nascidos eram tão fracos que não conseguiam nem derrotar um coelho com chifres. Por causa disso, as nozes eram um alimento básico que a maioria deles tinha para sobreviver, ou pelo menos foi o que Gobumi-chan me disse. Gobumi-chan era outra goblin da nossa geração, e embora o nome dela dissesse linda, era uma pena que ela não fosse muito bonita. Todos os goblins tinham cara feia, então não havia muita diferença. Eu, não foi exceção. Confirmei isso enquanto tomava banho em um rio próximo. Bem, de acordo com Gobumi-chan, os outros goblins não poderiam se comparar à minha atratividade. Embora eu não tenha ficado feliz quando ele me disse que eu era bonito. Quão bonito um goblin pode ser considerado, afinal? Olhei para longe por um momento. A propósito, depois de perguntar a Gobumi-chan o que ele achava de Gobukishikun, ele disse que era mediano, o que é bom. Voltando à história, os goblins eram fundamentalmente fracos por natureza. Portanto, indivíduos com sabedoria e sorte pareciam ser os que sobreviveram. Apenas alguns poucos selecionados com esse grau de habilidade poderiam ser considerados verdadeiros companheiros de sobrevivência. Como a vida é difícil. Perguntei a Gobumi-chan quantos goblins morreram naquele dia. E ele me disse que muitos não conseguiram se defender do chifre dos coelhos com chifres. Que? Eles são realmente tão preguiçosos? Depois de ouvir suas palavras, pensei isso e quase deixei de dizer. Afinal, o tamanho médio dos coelhos com chifres era apenas ligeiramente maior que o de um coelho japonês. Além disso, além do tamanho, o coelho com chifres era eficiente em usar as 2 pernas para executar um ataque alto e matar os goblins. Então ele teve que aceitar que isso era possível. Afinal, ele não encontrava inteligência em caras que nem brigavam com paus de madeira. Limitavam-se a socos e chutes para atacar, e lutar com os punhos nos os levou para o túmulo. O chifre do coelho com chifres era uma arma. Somente um idiota o confrontaria de frente enquanto estivesse desarmado. Ter um corpo pequeno também pode ter desempenhado um papel. O chifre do coelho acabou perfurando seu abdômen de cima a baixo. No entanto, Gobukishikun recentemente me imitou carregando uma vara de madeira, embora eu também tenha visto outros goblins inteligentes carregando uma por toda parte. Naquele dia eu fiz de Gobumi-chan a 3ª pessoa do nosso grupo de caça como recompensa por informações. Os coelhos com chifres eram certamente deliciosos.
Capítulo 8, dia 7. Estava chovendo hoje, então relaxamos e trabalhamos dentro da caverna. Os sons das gotas reverberaram enquanto eu batia e esmagava uma misteriosa rocha parecida com obsidiana que encontrei ontem perto do rio. Ele estava tentando transformá-lo em algo parecido com uma faca. Eu queria ter roupas de pele em breve. Eu queria me livrar da tanga velha, mas o chifre não era adequado para corte. Em parte porque fazia um som terrível, e em parte porque estavam interessados no que eu estava fazendo, os goblins nascidos na mesma época que eu se aproximaram. Então eles foram embora porque eu os ignorei enquanto continuava trabalhando concentrado. Por alguma razão, os goblins mais velhos sorriam enquanto me observavam. Eu não sei o motivo. Ah bom, como consegui fazer 3 pseudofacas e só fiquei até pouco depois do meio-dia, vou considerar isso uma coisa boa. Ambas as minhas mãos estavam começando a doer um pouco e decidi acabar logo com isso. Parei de fazer pseudofacas porque era apenas algo que fazia nas horas vagas. Só havia 2 pessoas, Gobumi-chan e Gobuki-Shikun, que ficaram assistindo meu trabalho sem ficar entediados. Desculpe, da próxima vez não vou falar deles como pessoas, mas sim como goblins, e eu convocamos uma reunião estratégica para combinarmos a formação da próxima caçada. Os 2 expressaram em voz alta várias opiniões, embora fosse um campo que só eu dominava perfeitamente. Quando eu estabeleci o que faríamos, Gobumi-chan, que era mais inteligente que Gobuki-Shikun, dava sua opinião de vez em quando. Enquanto Gobuki-Shikun apenas balançava a cabeça constantemente, eu era um idiota. Então um goblin visivelmente enrugado se aproximou de nós. Esse goblin era Gobuji, o goblin mais antigo da comunidade goblin e que ocupava uma posição social semelhante à de um conselheiro. Foi esse avô quem me deu o nome de Goburou. Adiamos a reunião estratégica para ouvir as várias histórias de Gobuji-san. Ele viveu uma vida inutilmente longa, mas tinha grande sabedoria, então não queria desperdiçar essa oportunidade. Bem, como leva apenas 20 anos para ser considerado um goblin antigo, esse cara não terá muita vida sobrando. Hahaha, recuperei minha compostura. Gobuji nos contou muitas coisas sobre este mundo, por exemplo, as regras dos níveis e evoluções, que aparentemente existiam, ou porque nesta caverna, exceto goblins recém-nascidos como nós, havia apenas goblins velhos, entre outras coisas. Mas vamos deixar os níveis e evoluções dos seres deste mundo para depois, primeiro vamos falar dos goblins que viviam na caverna. Aparentemente os goblins mais jovens, talvez nossos pais goblins, estavam trabalhando longe de casa, na floresta, trabalhando em saques rápidos pelo que entendi. Os goblins não eram tão fracos que poderiam ser facilmente mortos por coelhos com chifres? Não, era um goblin recém-nascido, certo? Os goblins eram uma raça certamente fraca, aliás por isso os goblins nascidos nesta floresta que conseguiam se mover no dia seguinte, treinavam para matar com um bastão de madeira e atirar pedras, tudo para se manterem vivos. Eles literalmente aprenderam táticas astutas e as habilidades necessárias para sobreviver ao custo de arriscar suas vidas. Os fracos morrem, os fortes sobrevivem. Eu entendo que é por isso que este mundo é governado. É uma lei muito simples e severa. Sério, ela é tão cruel que eu choraria. Pois bem, ultimamente houve muitos indivíduos que nos imitaram formando grupos entre si para caçar coelhos com chifres. Graças a isso, o número de indivíduos sobreviventes aumentou mais do que nunca. Enquanto eu acenava com entusiasmo para sua história, vi como a tanga de Gobuji começou a mudar de forma. Aparentemente sua longa vida não suprimiu seu desejo de produzir descendentes, ou talvez ele sentisse que sua morte se aproximava. Depois de quase vomitar, eu queria encerrar nossa conversa o mais rápido possível e evitar encontrar seu olhar. Como se eu pudesse olhar para aquela coisa por muito tempo. No final da nossa conversa, seu rosto mostrava o quanto ele estava satisfeito consigo mesmo. Gobuji fez uma cara pervertida e entrou na caverna. Pouco tempo depois, gritos femininos fracos foram ouvidos. Juntei minhas mãos e orei 2 vezes em nome das mulheres cativas. Era impossível para mim fazer mais do que isso no momento. Um dia gostaria de libertar aquelas mulheres. Só o fato de viver nessas condições já era injusto, na minha opinião. Até eu senti essa quantidade de compaixão. Capítulo 9, dia 8. Os 3 habituais, Gobuki-Shikun, Gobumi-chan e eu, saímos para caçar hoje. De qualquer forma, durante os últimos dias conseguimos ficar totalmente equipados. De vários chifres, escolhi 2 relativamente grandes para lutar com as 2 mãos. Caso fosse atingido, criei uma armadura simples cheia de lacunas amarrando os chifres restantes com era, que amarrei em volta do corpo. Os chifres eram surpreendentemente resistentes e, embora a armadura tivesse pouco efeito contra ataques de facada, era bastante eficaz contra danos de concussão. Deve ser proteção suficiente para garantir que você não sofra ferimentos graves. Gobuki-Shikun usava uma camisa de madeira e carregava um porrete. Seu porrete era tão grosso que ele precisava usar as 2 mãos para segurá-lo, e limamos o cabo com um chifre para torná-lo mais fino. Bem, como ele é o mais forte fisicamente entre nós e o mais estúpido, acertar as coisas com toda a força era a técnica que ele mais poderia usar a seu favor. Junto com os restos das peles de coelho com chifres e um pedaço resistente de era, construía um bastão simples de estilingue, para aproveitar o potencial de longo alcance de Gobumi-chan. Ela usava pedras do chão como munição, e era nossa retaguarda que enfrentava pássaros e outros, especializada em combate à distância. Ela não estava usando armadura no momento, mas em breve gostaria de construir algo para ela. A propósito, a tanga gasta ainda era o uniforme padrão. Quero roupas novas. Porém sim, com o aumento do número fica mais fácil, como eu esperava. Com Gobuki-Shikun na vanguarda, eu no centro e Gobumi-chan cobrindo a retaguarda, a formação foi surpreendentemente eficaz. Então entre os frutos da caça de hoje adicionamos novas presas além dos coelhos com chifres. Uma delas era uma cobra venenosa com 60 centímetros de comprimento e cerca de 6 centímetros de diâmetro, coberta por escamas pretas com padrão manchado. Eram 13 e eu os chamava de víboras noturnas.
Outro parecia um morcego, embora eu sentisse o cheiro de que provavelmente era outra coisa. Ele não pôde deixar de se destacar enquanto suas asas brilhavam em 7 cores diferentes. Encontramos um deles e chamei-o de Hepticolor Bat. O terceiro parecia ser um cruzamento entre um tatu e um guaxinim, com as costas cobertas por uma carapaça dura. Encontramos 2 deles e eu os chamei de guaxinins armados. E desta vez pegamos rotineiramente 2 coelhos com chifres. Foi um resultado perfeito. No entanto, na verdade, Gobukishikun e Gobumi-chan pareciam estar insistindo firmemente em algo, olhando para mim com lindos olhos redondos e babando incontrolavelmente. Bem, acho que entendo você. Enquanto os outros goblins teriam comido o saque capturado no local onde o pegaram, já que eu queria me apropriar das partes utilizáveis para fazer armas com eles. Em comparação a apenas comê-los, demorei mais. Eu também queria quebrar tudo ao mesmo tempo, para nunca conseguirmos comer no meio da caçada. Foi por isso que entendi porque eles estavam com fome. Mas ele ignorou e continuou trabalhando. Quando eles baixaram a cabeça desapontados, senti que já era o suficiente. Vamos, não posso evitar. Depois de retirar o chifre do coelho com chifres, joguei os corpos na direção deles. No começo eu estava pensando em manter a pele para mim, mas a aparência babada de Gobumi-chan e Gobukishikun era lamentável demais para ver. Por algum motivo eles me olharam estupefatos ao receber a carne, inclinando levemente a cabeça para o lado, desnorteados. Mesmo eu tendo dito que não comeríamos, entreguei a comida para eles, eles se perguntaram o que fazer, então dessa vez eu disse a eles. Isso vai demorar um pouco, você pode comê-los. Depois de parecerem preocupados por um momento, Gobukishiko e Gobumi-chan engoliram ansiosamente a comida simples. Ambos tinham manchas de sangue da presa ao redor da boca. Depois de desviar o olhar, decidi primeiro remover a carapaça dos guaxinins armados. Como não consegui quebrá-lo com o chifre do coelho com chifres, não pude fazer nada além de usá-lo para construir armaduras. Aqui a pseudofaca que fiz ontem com um material que parecia obsidiana veio a calhar. Sua borda não era realmente estelar, mas estava a anos-luz de distância do corte com o chifre. Eu sabia como separá-lo, porém aparentemente a carapaça dos guaxinins blindados ficou presa no pelo, então foi mais fácil descascá-los com a carapaça presa. Depois de uma batalha bastante acirrada, consegui arrancar toda a pele junto com as conchas e novamente ouvi uma notificação misteriosa. Goburo obteve pele de fera descascada. O que é isso? Como sempre, fiquei pensativo. No entanto, logo cheguei à conclusão de que era melhor deixar como estava. Também decidi me alimentar antes de continuar, então estripei os corações, cérebros e patas direitas dos guaxinins armados em pedaços e os comi. Dei o resto para Gobumi-chan e Gobukishikun. Afinal, ainda sobrou carne. A carne dos guaxinins armados estava deliciosa. A textura da mastigação era realmente incrível. Os sabores misturam-se na boca numa combinação maravilhosa. Ah, vou tentar comer uma concha para acompanhar. Habilidade Defense Shell aprendida. Mastigando um pouco, aprendi essa habilidade. Talvez tenha sido porque ele já havia comido o coração, o cérebro e a perna direita. A propósito, Defense Shell era uma habilidade para aumentar o poder defensivo ao usar itens feitos de conchas orgânicas, aumentando a chance de bloquear danos e reduzindo a chance de ser atingido por ataques letais. Sim, era uma habilidade muito boa. Isso me deu uma vantagem. Me sentindo bem, desta vez terminei de esfolar os outros guaxinins armados mais rápido, pois agora sabia como fazê-lo. No meu trabalho anterior eu estava acostumado a dissecar criaturas, uma vez que você pegasse o jeito era fácil de fazer. Dessa vez comi metade da carne e joguei o resto para meus companheiros, depois comi mais conchas para subir um pouco de nível, casca de defesa. A dizer níveis é apenas uma expressão minha, é mais fácil para mim entender chamando-os de níveis e não há nenhum significado especial nisso. Mas entender que desta forma a habilidade se torna mais forte do que antes é suficiente. Então comecei a quebrar o morcego hepticolor. Tirei todas as suas lindas asas de 7 cores e tirei as presas que pareciam ser usadas para sugar sangue. Então dividi a carne e dividimos entre todos. A carne do hepticolor poderia ser comparada à do guaxinim armado. Muito macio sim, sabor muito bom. Como dizer? Desde que me tornei um goblin, tudo que comi tinha um gosto bom. Foi porque adquiri o sentido do paladar da minha raça nativa? Embora eu não me importasse muito, de qualquer maneira. Infelizmente não aprendi nenhuma habilidade com o taco, mas minha capacidade física parecia ter melhorado um pouco. Depois de comer sua carne, meu corpo sentiu uma sensação de saciedade. Minha habilidade ESP e absorção não só me permitiu obter habilidades como Defense Shell, mas também poderia aumentar minha força física, poder de defesa e vitalidade. Fortaleceu meu corpo, pelo que fiquei muito grato. Ainda assim, eu me pergunto se minha habilidade de pé se originou da minha alma. Tive a sensação de ter ouvido falar de um famoso estudante universitário em algum lugar que escreveu uma tese chamada "A infecção por um vírus especial causa a capacidade de reencarnar em outras pessoas, ou talvez não". Um pouco perplexo, percebi que não tinha como garantir a veracidade daquele assunto e como conhecimento não me teria utilidade prática. Resolvi parar de pensar no assunto. Por fim, comecei a decompor o prato principal de hoje, as 3 víboras noturnas. Primeiro cortei a cabeça de uma delas com minha faca de obsidiana, mas como a pele da cobra era tremendamente dura, o fio da faca quebrou. Quando tirei e tentei cortar novamente, rasguei a pele. Mas me ocorreu que eu poderia usar as peles de cobra, então arranquei todas elas. Com as cabeças cortadas e os corpos descascados, cada goblin recebeu uma cobra. Nós comemos. Eles estavam muito deliciosos. Sim, se o tivéssemos queimado depois de mergulhá-lo em saquê teria gosto de cabaiaqui. Isso é o quão delicioso eu pensei que era.
Só de imaginar isso me fez salivar. A carne crocante e levemente dura do coelho com chifres e do guaxinim armado estava deliciosa, e a carne super macia do morcego hepticolor também estava deliciosa. No entanto, a víbora noturna o superava em muito em sabor. Esse gosto nos fez parar de trabalhar e nós três devoramos ferozmente nossa porção. Habilidade a termografia aprendida. Habilidade veneno aprendida. Habilidade resistência a veneno aprendida. Habilidade sensor de presença aprendida. Habilidade Evil Eye aprendida. Depois de comê-lo, aprendi 5 habilidades. Aparentemente, a víbora noturna estava em outro nível comparado ao eu atual. Quando comi algo mais forte que eu, a probabilidade de obter suas habilidades aumentou significativamente. Essa era uma das características da minha absorção, mas a verdade é que foi a primeira vez que obteve 5 habilidades ao mesmo tempo. Acho que foi porque os goblins são uma espécie fraca. Bem, fiquei realmente satisfeito com os resultados de hoje. Eu provavelmente poderia usar as presas envenenadas restantes como ferramentas. Mas se Gobikishikun e Gobumichan, que não tinham resistência ao veneno e recebessem o menor arranhão deles, sem dúvida estariam imediatamente à beira da morte. Ou, na pior das hipóteses, morreriam instantaneamente. Além disso, também recebi a habilidade Veneno, com a qual pude aplicar veneno na ponta do chifre que estava usando no momento. Se ele não estivesse em contato direto com o inimigo, essa habilidade não se manifestaria. Mas comparado ao uso da presa envenenada, isso era melhor. Então, caso algo acontecesse, eu mesmo comia as 3 cabeças de cobra, porque assim era mais seguro. E o veneno, que era completamente inofensivo para mim porque eu tinha as habilidades resistência a veneno e absorção, trabalhando juntas. Só fez a comida ficar ainda melhor, já que deu uma leve picada. No entanto, 2 goblins me encararam com inveja. Ei, se você comesse isso você morreria, sabia disso? Capítulo 10, dia 9. Hoje choveu. Foi um dilúvio. Por isso aproveitei para utilizar os materiais brutos que adquiri ontem. Trabalhei muito para fabricar novas armaduras. O duende mais velho nos contou ontem sobre como a grama metálica lembra uma agulha e a era fina que cresce nas proximidades lembra um fio forte. Então, ontem, enquanto voltávamos, já os estocamos para usar na costura das peles dos guaxinins armados e das víboras noturnas. A primeira coisa que fiz foi meu babador. Queria usar a pele de guaxinim blindada na frente e nas costas, mas o mais importante é que a parte de trás era resistente, e usei os chifres de coelho, que antes usava para me proteger por trás, para remendar a frente. Consegui fechar a maioria das lacunas. Com isso, finalmente melhorei minha vestimenta com a velha tanga. A armadura de antes. Não, eram apenas chifres amarrados com era. Não dá para chamar isso de roupa. Além disso, a tanga velha era o que vinha equipado por padrão. Aí fiz um esquadro de madeira. Queria usar as conchas que sobraram para reforçá-lo. Embora tenha sido bastante difícil, com isso completei um escudo robusto. Este foi um presente para Gobukishikun. Não, usei o estilo de empunhadura dupla e o escudo era grande demais para mim. Então Gobukishikun, que estava na vanguarda, teve que usá-lo. Além disso, recentemente ele começou a conseguir usar o porrete com apenas uma mão, e desperdiçar a outra mão era um desperdício. Quando entreguei a ele, ele ficou encantado. Gobukishikun carregava seu porrete de madeira do mesmo tamanho de seu peitoral. Sim, ele estava começando a parecer muito bem. A próxima seria a armadura de Gobumichan. Usando a pele de cobra restante, as asas refrativas dos morcegos hepticolores e alguns chifres que sobraram, costurei-os em uma armadura que me lembrou um traje nacional. Por ter sido feito de asas de morcegos hepticolores, era bastante impressionante, mas aparentemente essas asas eram surpreendentemente robustas e elásticas. Coloquei a buzina para proteger partes vitais, então esperava que tivesse o nível mínimo de defesa necessário. Depois disso, tentei fazer um colar com presas de morcegos hepticolores. Bem, me pareceu que não tinha muitas outras opções para usá-los, então foi mais um bônus. Entreguei o produto final para Gobumichan. Ela também ficou encantada. Isso mesmo, da próxima vez que eu fizer algo, tentarei fazer armas para mim. Uma armadura para Gobukishiko e um arco e flechas para Gobumichan. Acho que seriam legais também. Ah, o almoço de hoje foi o que comi na minha infância, embora tenha sido há poucos dias, insetos em forma de lagarta. Poderíamos tirar isso da caverna. Por serem tão surpreendentemente saborosos, esses insetos não devem ser subestimados. Embora eu não tenha aprendido nada com eles. Capítulo 11, dia 10. Fomos caçar. O saque de hoje foram coelhos com chifres, víboras noturnas e guaxinins armados. Não conseguimos capturar um único morcego hepticolor. Eu senti que poderia aprender algo com ele se o comesse, mas não havia como. Essas coisas acontecem. Ah, a propósito, embora tenhamos encontrado várias outras criaturas, todas pareciam ser um pouco mais fortes que nós. Então as evitamos e caçamos apenas o que já conhecíamos. Ah bem, nosso nível está melhorando continuamente, então mais cedo ou mais tarde, iremos caçá-los. Não tenho mais comentários sobre a caçada de hoje, então explicarei os níveis. Os níveis, por assim dizer, são em parte um indicador que torna mais fácil compreender a força de diferentes indivíduos. Não entendo seu princípio de funcionamento, mas quando aperto os olhos, um número aparece flutuando no meu campo de visão. O nível máximo que pode ser obtido é 100 e esse número não pode ser ultrapassado. A propósito, meu número atualmente é 86 e para um Goblin, isso é bem alto. Acho que cheguei tão alto porque tenho matado e comido coisas de alto escalão, como víboras noturnas, sem sofrer nenhum dano. Além disso, embora possa ser inconsequente, Gobukishikun tinha 78 anos e Gobumichan tinha 55. Estávamos ficando mais fortes em um bom ritmo. Embora sendo goblins comparando um de nós ao nível 100 com outras raças, ainda éramos girinos, então agora os níveis realmente não importavam para mim. Porém, neste mundo havia outras regras mais interessantes que os níveis.
Segundo Gobuji, quando você atinge o nível 100, as atualizações terminam. Mas para aqueles indivíduos com potencial para crescer ainda mais, isso não termina aí. Em troca, eles podem se tornar mais fortes ao evoluir. Simplificando, os indivíduos que possuem virtudes podem evoluir para uma raça mais forte, aumentando ainda mais seus poderes individuais. Se assumirmos que a partir de hoje continuarei me desenvolvendo, como regra geral eu primeiro passaria de Goblin a Hobgoblin, e depois me tornaria um ogro. Isso é o que costumava acontecer. Mas, de alguma forma, havia outros caminhos além de evoluir para um ogro. No entanto, a raça para a qual você evoluiu dependia das ações que você costumava realizar. Por exemplo, daqueles que se transformavam em ogros e bebiam sangue de presas intencionalmente, os mais inteligentes, fortes e orgulhosos tornaram-se vampiros. Dos que se tornaram ogros e preferiram usar armas pesadas como machados e espadas longas, indivíduos com enorme força e resistência tornaram-se minotauros. Aqueles que se tornaram hobgoblins e continuaram a comer intencionalmente a carne podre e os fluidos corporais dos cadáveres, e eventualmente até começaram a comer almas, tornaram-se carniçais. Daqueles que sempre foram hobgoblins e se destacaram no uso de certas armas como espadas, katanas e lanças. As pessoas que tinham inteligência e habilidades mais semelhantes às de um humano, tornaram-se outro ser muito diferente, Bloody Lord Apprentice, com diversas divisões no sistema racial do Senhor, e era assim que as coisas eram. Se eu seguisse esse sistema, continuaria subindo de nível e me tornaria algo parecido com um ogro. Esta lei da evolução das espécies era, francamente, muito estranha. Mas como eu não conseguia me opor a ela, vivendo num mundo onde apenas os mais fortes sobreviviam, isso também me ajudou. Bem, Gobuji disse que normalmente para a evolução não acontecia logo. Como queria ver até onde poderia ir, não tive problemas e decidi encarar isso como um desafio. Porém, se por exemplo eu me tornasse um ogro, me pergunto como seria minha aparência depois da minha evolução. Eu não acho que vou me tornar um vampiro, já que não estou muito orgulhoso. Provavelmente também não é um minotauro, já que prefiro armas menores a armas pesadas. E eu honestamente não acho que vou me tornar um ghoul. Bem, ghouls são um tipo de mortos-vivos, assim como os vampiros, e existem diferentes variedades de mortos-vivos que posso me tornar, por exemplo, o lançador de feitiços Lich, ou o cavaleiro sem cabeça do Lahan, de acordo com Gobuji. Se eu quisesse me tornar um monstro morto-vivo, seria mais fácil me tornar um ghoul do que um vampiro, mas perder a consistência do meu corpo era definitivamente uma fraqueza. A evolução que me pareceu melhor com base em suas explicações foi a de Lorde, pois me permitiu dominar diversos tipos de armas. Ah bem, mas eu ainda tinha um longo caminho a percorrer, isso não iria acontecer agora. Ouvir seu discurso me cansou e fui dormir, pois a noite já havia caído. Capítulo 12, dia 11. Embora hoje só tenhamos conseguido caçar um tipo de espécie, os morcegos hepticolores, conseguimos alguns deles, até 30. Pois bem, hoje entramos numa das grutas que descobrimos durante a exploração, pois queríamos saber se havia algo lá dentro. A caverna se abria para uma grande sala escura com centenas de morcegos agrupados no teto e, sim, nós realmente fomos salvos pelas minhas habilidades, sensor de presença, e olho maligno, que obtive comendo víboras noturnas. Se eu não tivesse previsto os movimentos dos morcegos hepticolores com meu sensor de presença, ou limitado sua mobilidade com o olho maligno, não teria tido tempo de dar instruções a Gobumi-chan e Gobukishi-kun, e estou certeza de que teríamos morrido. A dura realidade é que mesmo sendo mais fracos que nós, eles certamente nos teriam matado, já que nos superavam em número pelo menos 10 vezes. Essa batalha me fez perceber que, afinal, os números são importantes. No entanto, parece que nós 3 sobrevivemos sem ferimentos graves. Não perdemos um membro nem nada parecido, mas recebemos inúmeros ferimentos leves. Só conseguimos sobreviver graças à nova armadura que Gobumi-chan e eu estávamos usando, bem como ao escudo sólido que Gobukishi-kun usou. Mesmo assim, acreditei que era importante melhorarmos as nossas armas, face ao que temos visto. De qualquer forma, vamos deixar o problema de lado. Embora a maioria tenha conseguido escapar, conseguimos matar 30 morcegos hepticolores, dos quais fiquei encarregado de quebrar para usar suas asas e garras. Depois comemos a carne que sobrou. Aquela carne pareceu desmoronar na minha boca quando eu a mastiguei. Estava uma delícia. Cada goblin recebeu 10 morcegos hepticolores, e a quantidade de carne nos fez crescer barriga quando terminamos. Habilidade ecolocalização aprendida. Habilidade controle de sangue aprendida. Habilidade vampirofilia aprendida. Como resultado, obtive 3 habilidades. Bem, acho que tive que conseguir algo por comer tantos deles. Com isso já adquiri todas as habilidades que os morcegos hepticolores podem me proporcionar. Como não consigo ficar mais forte comendo mais, parece que de agora em diante só poderei usá-los para saciar minha fome. Mas como a proliferação de morcegos hepticolores é baixa porque são uma raça fraca, suponho que não deveria caçá-los com tanta frequência no futuro. Mesmo assim vou comê-los sempre que tiver vontade, a carne deles é deliciosa. Em todo caso, é bom que tenhamos descoberto o seu abrigo ao nível em que nos encontramos. E parece que todas as suas habilidades são úteis. Ecolocalização é uma habilidade apropriada para entender onde estou além do que posso fazer com a visão, e assim, mover-me como quiser. Também parece uma boa forma de prevenir ataque surpresa. Na natureza, a luta pela sobrevivência é intensa, então presumo que será uma habilidade muito útil.
Capítulo 13, dia 12. Como sempre, fomos caçar para conseguir comida. Hoje caçamos víboras noturnas e coelhos com chifres, e também conseguimos alguns guaxinins armados. Depois, como o sol já havia começado a se pôr, voltamos para a caverna pelo mesmo caminho de sempre. Ao contrário dos humanos, os goblins nascem com visão noturna, então a escuridão em si não é uma ameaça para nós. Por isso, acho que seria bom se pudéssemos continuar a caçar à noite, já que podemos ver mais ou menos bem. No entanto, existem muitas espécies que são mais fortes e ferozes à noite, por isso seria bastante perigoso. Bem, os goblins são basicamente uma espécie fraca. Entre essas espécies estão o urso vermelho, que parece um urso pardo, mas tem pelo vermelho. O cavalo tricórnio, que é um monstro parecido com um cavalo, mas tem todo o corpo coberto por escamas marrons claras e 3 chifres crescendo na testa. A aranha demoníaca, que é uma aranha com aproximadamente 60 centímetros de comprimento e possui uma linha amarela característica que atravessa sua casca preta, que parece ser mais dura que o aço. O lodo verde, que é um pequeno monstro como um goblin, mas possui habilidades de alguma forma capazes de anular ataques físicos, etc. Embora eu não tenha uma devoção especial em matá-los, já que a probabilidade de eles me matarem é maior que o normal. Neste momento, eles provavelmente podem me imobilizar em coma zero se conseguirem colocar um veneno poderoso o suficiente em mim. E bem, é por isso que voltamos para casa e não saímos à noite. Com isso voltamos para a caverna, que parece estar localizada em um local seguro. Então eles me atacaram enquanto eu dormia. Porém, consegui me esquivar do ataque no último momento, mesmo deitado na cama, então não me machuquei. Foi graças à minha habilidade sensor de presença que sempre mantenho ativa. Os principais infratores eram goblins da minha geração. 6 deles exatamente, e eles foram um pouco espertos, pois copiaram meu grupo usando 3 gravetos como armas. Há um canto onde costumo dormir, que reivindico sempre que vou fazê-lo. A natureza não facilita a vida de ninguém, nem mesmo quando é atacado pela própria família com galhos de árvores. Eles ficaram surpresos com o fato de seu ataque surpresa não ter sido eficaz e eu, entretanto, não perdi a oportunidade de lançar um contra-ataque contra eles. O resultado disso foi que virei o jogo contra eles. Acabei matando um dos goblins por engano devido ao veneno que a ponta da minha arma secretava por causa da minha habilidade. Veneno, não foi minha culpa. E foram eles que causaram o alvoroço, então, em primeiro lugar, não foi minha culpa. Com o resto dos meus atacantes, consegui criar e aplicar um veneno de relaxamento muscular, que usei simplesmente para parar seus movimentos. Foi como aquela vez com Gobu Kishikun, eu prendi da cabeça aos pés com um galho de árvore, mas não o matei. No final, deixei todos flutuando no chão. Amanhã perguntarei-lhes as razões da sua indignação. Usei um veneno suave, então eles já devem estar melhores, e vou me preocupar em descobrir seus motivos mais tarde. Sendo goblins, nossa capacidade de autocura é alta, pois crescemos ao ar livre. Embora para um deles já seja tarde demais, repito, não foi minha culpa. Porém, por causa da comoção, os goblins que antes dormiam profundamente começaram a acordar. Naturalmente, toda a caverna começou a causar alvoroço. Achei que eles iriam me dizer algo, mas Gobuji, o líder dos goblins mais velhos, considerou que o mais forte simplesmente havia vencido, então não disse nada em particular. Eles apenas viraram seus corpos de cabeça para baixo com uma expressão triste. Fiquei muito grato por não terem me culpado por aquela morte. Pensei que iriam me punir por ter matado um membro da nossa mesma espécie. Apesar de tudo, Gobumichan não entendeu a situação e ficou mais assustado do que qualquer outra pessoa. Consegui acalmá-la segurando-a nos braços, sem esquecer a delicadeza do assunto. Considerando as dificuldades que tive para salvar os outros goblins que me atacaram, tive que pensar rapidamente em coisas como: não, o esqueleto de um goblin não permite que o braço se dobre assim. Eu quebraria isso. Ou também, seu pescoço não pode mais virar. Eu arrancaria a cabeça dele. A propósito, Gobu Kishikun continuou dormindo profundamente apesar de tudo isso. Bem, dizem que o sono ajuda as crianças a crescer. Na verdade, ele é maior que a maioria dos goblins da nossa geração. Ele é cerca de 10 centímetros mais alto que eu. É por isso que concedo que você seja nossa vanguarda. Então, desta vez, vou ignorar o fato de que ele teve a coragem de continuar dormindo durante toda a comoção. Além disso, eu não teria gostado se o número de goblins chocados tivesse aumentado devido ao seu despertar. Não importa, o fato é que acalmei o perturbado Gobumichan. Criei e distribuí um veneno fraco para dormir, que liberei pelos dedos dos pés. E quando notei que ela estava inconsciente, carreguei-a de volta para a cama. Depois levei o cadáver para fora, pois era desagradável ter um cadáver da minha espécie banhado em seu próprio sangue ao lado do quarto. Talvez também porque começou a cheirar mal. Graças à minha força natural ser o dobro do que deveria ser no meu nível atual, que consegui aumentar ainda mais com minha habilidade de controle de sangue, que obtive ontem dos morcegos hepticolores, foi surpreendentemente fácil para mim mover aquele cadáver. Isso deveria ser quase do mesmo tamanho que o meu. Gobuji me disse para colocar o corpo em algum lugar distante para que os monstros pudessem comê-lo, e me disse para fugir assim que o deixasse. No entanto, quando estava longe o suficiente, saí para comer sozinho. Fiquei intrigado com o sabor. Conclusão? Bem, não estava delicioso, mas também não tinha um gosto ruim. Foi a primeira vez que algo não me pareceu delicioso. Inclinei a cabeça e parei para pensar sobre isso. Eu estava farto de um braço, então fiz o resto conforme planejado. E bem, feito isso, hoje foi tão cansativo que fui para a cama. Capítulo 14, dia 13.
Estávamos explorando uma montanha localizada um pouco mais dentro da floresta, quando descobrimos uma espécie de humano com cara de porco subindo uma colina com uma picareta no ombro. A cor de sua pele era marrom e sua barriga saliente, mas ele tinha uma aparência levemente musculosa, como se tivesse treinado seu corpo até certo ponto. Além disso, as roupas que ele usava eram apenas ligeiramente melhores que as de um goblin. Ele usava o mesmo pano na parte superior e na parte inferior do corpo. Esse fato me irritou um pouco. Afinal, a roupa inicial de um goblin é apenas uma tanga. A coisa impressionante que pendia da cintura dele era grande demais. Eu queria a todo custo pegá-la. Estava saindo da roupa dele. Sim, eu queria cortar. Provavelmente era um gork, um monstro cuja fama é equivalente à de um goblin. Ao contrário dos goblins que têm o físico de uma criança do ensino fundamental, sua altura era de 170 centímetros, ou talvez até mais. Droga, olhando de um corpo como o meu agora, o orc era enorme. Se não me engano, haveria uns 40 ou 50 centímetros de diferença na nossa altura. Depois de observá-lo por um tempo, vi que esse orc poderia ser facilmente derrotado, mesmo atacando de frente sozinho. No entanto, o problema eram os números. Os orcs pareciam ser uma espécie mais forte que os goblins, e havia uma grande diferença em nossos físicos. Neste momento, além de enfrentá-lo um a um, talvez eu não fosse capaz de proteger Gobukishikun e Gobumi-chan se encontrássemos vários atacantes. Ainda assim, quando descobrimos, ele parecia um orc errante. Por precaução, usei termografia para examinar os arredores. Tive que ter muito cuidado ao fazer isso, pois poderia ficar cego se olhasse diretamente para o sol. É uma pena ser tão difícil de usar durante o dia, então também usei ecolocalização para verificar todos os cantos da área. Como resultado, não encontrei mais nenhum orc por perto, então decidimos atacar violentamente. Primeiro diminuímos a distância com ele, pois ele permaneceu escondido na densa selva. Então, Gobumi-chan usou seu estilingue para tirar uma pedra completamente encharcada de veneno nos olhos do orc. Seu talento floresceu recentemente e a pedra atingiu seu alvo. O veneno invadiu com sucesso seu corpo após esmagar seu olho. Fiquei um pouco preocupado que ela lidasse com pedras revestidas com um veneno mortal semelhante à morte instantânea. Por um lado, era impossível que a luta terminasse assim, já que ainda não sou capaz de refinar o veneno ao nível de um orc. Porém, como já sentia dores agudas, além de ter perdido a visão, não conseguia manter a compostura. Então, Gobukishikun coordenou seu ataque com o dela, batendo sua clava grossa na frente do joelho do orc com força total, causando um som retumbante e surdo que deixou o joelho torcido em um ângulo impossível. O orc rolou no chão gritando. Sua feia cara de porco ficou ainda mais feia. Gobukishikun ignorou completamente sua astúcia e intelecto desde que começamos a caçar. Essa deve ter sido a razão pela qual ele foi capaz de esmagar o corpo do orc, porque sua estrutura corporal atual melhorou suas capacidades ofensivas e defensivas. Este incidente confirmou que também poderia quebrar ossos. Gobukishikun, esse cara está superando minhas expectativas, mas ele ainda é um idiota. Com isso, aumentei a força das minhas pernas com o controle de sangue e enfiei meu pé nas costas do orc enquanto ele rolava no chão, segurando-o imóvel e impedindo de resistir. Então, usei os 2 chifres que tinha para esfaqueá-lo em uma área que pensei que seria perto dos rins se fossem as costas de um humano. O orc respirou fundo, preparando-se para pedir ajuda, mas Gobukishikun quebrou sua cabeça com sua clava antes que pudesse gritar. Um som desagradável foi ouvido, embora seu crânio não tivesse sido quebrado. Depois disso, sua clava ficou encharcada com o sangue do ogro quando ele acertou. No final, ele não foi capaz de gritar. Pessoalmente, depois de esmagar descuidadamente seus órgãos internos com meu chifre enquanto liberava um veneno relaxante muscular da ponta pontiaguda com que o esfaqueei, soltei o chifre e continuei a esfaqueá-lo até que ele morresse. Desta forma, caçamos com sucesso nosso primeiro orc. Obviamente, comemos depois. Gobumi-chan pegou os 2 braços e a perna esquerda, Gobukishikun manteve todo o resto abaixo das costas e eu comi o resto. Quanto ao sabor, afinal parecia um porco. Pelo contrário, era mais como carne de porco de alta qualidade. Tenho que admitir, os orcs são deliciosos. A carne de porco é deliciosa. Habilidade libido, aprendida. Habilidade língua orc, aprendida. Habilidade estimativa, aprendida. Essas foram as habilidades que consegui obter dele. É bom que ele tenha aprendido língua orc e estimativa, mas quanto a libido, embora me permita fazê-lo excepcionalmente se eu usar, primeiro teria que escolher o horário e a pessoa com quem fazer, então vou deixar como está. Parece que poderei falar com orcs de agora em diante com língua orc? Se esse tipo de habilidade existir, ele seria capaz de lidar com humanos se conseguisse um do mesmo tipo com seu sistema de linguagem. E quanto à estimativa, parece revelar as habilidades de qualquer item que examina apenas itens, embora também dependa do nível da habilidade. Quando experimentei com uma fruta que estava por aí, fiquei surpreso que ela até me avisou se era venenosa. Sim, parece que obtive uma habilidade muito útil. Uau, eu tinha uma potranca quando encontrei um orc aqui. No entanto, a razão pela qual ele possuía uma habilidade tão conveniente como estimativa é um mistério. Ah, certo. Não mencionei isso antes, mas também aproveitei a picareta que o orc tinha. Provavelmente usaremos isso para algo mais tarde. Depois disso, caçamos mais víboras noturnas, guaxinins armados e coelhos com chifres do que o normal. Quando o sol já começava a se pôr, voltamos para a caverna. Ficamos tão acostumados a caçar que podíamos fazê-lo de olhos fechados, até terminamos os preparativos sem perder muito tempo. Os resultados da caçada de hoje não são compartilhados apenas entre Gobukishikun, Gobumi-chan e eu. Também deixei os goblins da caverna comerem, pois eles mal conseguiam se mover porque estavam com fome há alguns dias.
Foi irritante, mas o motivo do ataque de ontem parecia ser principalmente devido à situação alimentar dos goblins da minha geração. De qualquer forma, quanto aos chefes do ataque, parece que eles queriam ajudar os goblins da minha geração que não conseguiam comer nada decente há vários dias por não terem força ou sabedoria para encontrar comida, mesmo se movimentando. A vizinhança em busca dela. Havia mais mulheres do que homens entre esses membros. No entanto, os atacantes mal conseguiam obter comida suficiente para si próprios, por isso era impensável que pudessem apoiar outros. Portanto, como eu podia saborear as melhores comidas, queriam me derrotar e me fazer desistir. Então, eles planejaram que eu coletasse alimentos para outras pessoas. Vários deles se reuniram e pensaram que poderiam conseguir comigo. Parecia muito simples para eles. Eu apenas ri e ignorei tal ato, embora fosse problemático se acontecesse novamente no futuro. Como eles dependiam de nós para se alimentar, não faria mal nenhum fazer-lhes um favor no momento. Cara, devo dizer que não conheço pessoalmente aqueles que não conseguem comida sozinhos, mas pelo que Gobuji me contou mais tarde, parece que existem goblins ineptos como eles em todas as gerações. A maioria deles morre, mas, como esperado, são patéticos demais para serem da mesma espécie que eu. Este foi o primeiro e último ato de compaixão que terei. Afinal, eles expressaram sua gratidão para comigo. Eles me agradeceram chorando. Eu não precisava dos agradecimentos deles, então disse-lhes para me compensarem caçando suas próprias presas para comer. Por enquanto, dei uma palestra aos tolos sobre como caçar coelhos com chifres. Alguns deles formaram grupos, e eu os aconselhei a colocar todo o peso em um pé e esmagar a coluna depois de bloquear deliberadamente o chifre, prendendo-os contra um galho de árvore. Era muito simples, mas suspeitei que poderia ser demais para eles. De qualquer forma, testarei esse método em loco amanhã. Em troca, eu disse a eles para trazerem a porção da comida que haviam comido do saque de hoje para minha casa quando pudessem. Esta foi provavelmente a primeira vez que comeram carne desde que nasceram. Também os ensinei a caçar, embora apenas o básico. Se depois disso eles retribuírem minha gentileza com ingratidão, não hesitarei em usá-los como peões de sacrifício. Para ser mais específico, eles podem servir como iscas para atrair um animal para uma armadilha se eu achar que não posso derrotá-los sem me machucar. Estarei esperando por esse momento, não prevejo muito deles. Além disso, os 5 goblins que atacaram já se tornaram meus súditos. Naturalmente, eles obedecem completamente às minhas ordens, por isso atribuí-lhes responsabilidades diárias. Os produtos que me foram apresentados para a tarefa de hoje foram 5 coelhos com chifres, que distribuí entre os goblins famintos. No que diz respeito à frase sobrevivência do mais apto, é ótimo quando você é um dos mais fortes, uau! Cansei de distribuir a comida, então fui para a cama, que havia melhorado com asas de morcego hepticolor, e fechei os olhos. A sonolência tomou conta de mim imediatamente. Seu nível excede o valor mínimo exigido. Você desbloqueou as condições de comportamento hiperativo e único. Agora você pode evoluir para variante Hobgoblin. Você quer evoluir? Mas tive a sensação de ter visto isso em minha mente, mas estava cansado demais para pensar nisso, então escolhi sim e adormeci. Goburo obteve proteção divina do Deus da origem e do fim. Capítulo 15, dia 14. Quando acordei, meu corpo havia mudado tanto que não conseguia se comparar com o que era antes de dormir. As mudanças em meu corpo me chocaram. Pensei muito no que ouvi ontem antes de ir para a cama. Pelo que vejo, isso é uma evolução, né? Os mistérios deste mundo me fazem estremecer. Vejamos, por experiência própria posso entender isso, porém, as leis da natureza deste mundo são tão impressionantes que são mais do que aterrorizantes. Tendo matado e comido o orc de ontem, em uma noite passei do corpo físico de uma criança de 7 a 9 anos para o tamanho de um humano de tamanho médio. Minha força física, visão e audição aumentaram esmagadoramente. Até mesmo as habilidades que adquiri anteontem tornaram-se mais poderosas. É assustador. Embora meu corpo tivesse crescido excessivamente, não senti nenhuma sensação desconfortável com minha nova forma. Tanta mudança deveria ter me deixado louco, mas pelo menos isso não aconteceu. Com o crescimento não senti nenhuma dor muscular, em vez disso senti uma energia transbordante incomparável com antes, como uma sensação temporária de onipotência. Estranho, certo? Bem, é sério. Agora, se eu fosse um cara comum, provavelmente teria ficado tão feliz que teria feito coisas estúpidas até que o sentimento passasse, porém, a realidade é que eu não estava nem perto de ser tão poderoso quanto me sentia, e isso é trapaceando. É por isso que digo que as regras deste mundo são assustadoras. Agora, fora isso, foi interessante ver como Gobukishi, que também havia crescido, ficou ali com uma expressão confusa. Parece que ele também ultrapassou o nível 100 após a batalha com o orc de ontem, o que o fez passar por uma evolução. No entanto, ao contrário da minha, a pele dele não ficou preta. Na verdade, não consegui ver nenhuma diferença na cor de sua pele, ele ainda era o mesmo verde desgastado. Bem, vamos deixar isso de lado também. O que mais me interessou foi o rosto dele. Ele não era mais o goblin feio que costumava ser. Seu olhar ingênuo tinha certo apelo em alguns aspectos. Suas orelhas ainda estavam pontudas e seu nariz era um pouco adunco. No entanto, ele parecia muito mais com um ser humano. Ter pele verde pode não ser muito humano, mas sua aparência lembrava a de um. Então eu, pensando nisso, olhei para meu reflexo na faca de obsidiana. E o que eu vi foi de pele negra, meu rosto de quando eu era jovem antes de reencarnar. Sim. Como esperado, fiquei completamente chocado até terminar de digeri-lo. No momento, fui até a parede perto de nosso dormitório, peguei uma espécie de lagarta misteriosa e comecei a comê-la pela cabeça. Depois de me acalmar, peguei Gobukishi e fomos procurar o Goblin Sênior. Porque se não o utilizássemos em momentos como este, a sua existência não teria sentido algum. Por precaução, por parecer arriscado, não mencionarei o domínio de origem e fim, e a proteção divina do grande Deus que também recebi. Conversando com Gobuji, o que aprendi foi,
Ao me tornar um hobgoblin, meu corpo e minha aparência tornaram-se mais humanos. Não sei o motivo disso. É um dos mistérios deste mundo. Aparentemente, graças à aparência humana dos hobgoblins, eles podem até viver em aldeias humanas. No entanto, há uma longa história de goblins escravizados, e a maioria daqueles que coexistem com os humanos ainda são escravos. Aqueles que são bonitos tornam-se escravos sexuais de humanos pervertidos. 2. A diferença entre a cor da pele de Gobukishiko e a minha é porque sou uma subespécie. As subespécies são geralmente mais fortes e possuem habilidades especiais, em comparação com as normais. A menos que você atenda a condições especiais, você não poderá se tornar uma subespécie, então isso raramente acontece. Então, aparentemente, sou bastante incomum. 3. Além disso, minha pele é preta, que é a cor simbólica do deus mais antigo do mundo, que controla o começo e o fim de não sei o quê. Entre as subespécies, a minha é a mais rara e forte, e se eu me esforçar, poderei aprender a magia mais forte que existe. Além disso, para os crentes deste deus, sou algo como um ídolo vivo, um objeto de adoração. Se não fosse esse o caso, também existem partes do meu corpo que teoricamente são materiais usados em rituais para me comunicar com esse deus, então tenho que ter cuidado quando fica tarde nas cidades e tal. A religião é sinistra, não importa em que mundo você esteja. 4. Como devo dizer? Transformar-se em um hobgoblin quando ainda não se passou um mês deveria ser muito estranho em primeiro lugar. O velho, que ainda é um goblin, me contou isso, então provavelmente é verdade. A propósito dos goblins que foram trabalhar longe de casa, aparentemente exatamente 40 goblins, apenas 3 se tornaram hobgoblins. 5. Além disso, como Gobukishiko e eu nos transformamos em hobgoblins antes de sair da caverna, podemos usar as mulheres humanas na caverna como quisermos. Também nos foi dado o privilégio de pegar coisas do estábulo e usá-las como quisermos. Oh, sério? Sim. Como ele era bastante arrogante, ignorei a maior parte do que ele disse e apenas repeti suas palavras fingindo estar ouvindo. Particularmente no terceiro ponto, e a razão para isso é óbvia. Como eu disse antes, não importa em que mundo você esteja, a religião é assustadora. Agora ainda mais, tendo obtido as características de proteção divina do grande Deus da origem e do fim, com a minha evolução. Isso me faz pensar que provavelmente terei mais problemas do que valho. Acho que isso é algo que devo esconder pelo maior tempo possível. Como esperado, nem pensei em ir caçar hoje. Pratiquei artes marciais com Gobukishikun para que nós dois nos acostumássemos com nossos novos corpos. Os duelos com ele são especialmente intensos. O poder de Gobukishiko é demais para ele e ele não sabe como usá-lo, o que o torna bastante beligerante. Embora eu, que tinha interesse em muitas formas diferentes de artes marciais, nunca tenha perdido. Eu poderia dizer que o poder de Gobukishikun era pelo menos muito mais forte do que em sua forma anterior. Como esperado, parece que suas habilidades são especializadas em estar na vanguarda. Ele não é muito inteligente nem rápido, mas seu poder ofensivo e defensivo aumentou tremendamente, tornando-o um poderoso tanque e protetor de danos. Um personagem híbrido. Assim que concluímos nossa prática de artes marciais, passamos a tarde substituindo nossa armadura antiga, agora muito pequena. À medida que cresci, o chifre e a faca de obsidiana que usei até agora tornaram-se pequenos demais para serem manuseados com eficácia. Porém, até hoje ainda tenho que lidar com eles. Meu veneno por si só é uma arma poderosa, então posso superar esse obstáculo por enquanto. É por isso que o plano de hoje era usar os materiais armazenados dos guaxinins blindados, víboras noturnas e vários outros monstros para criar novas armaduras. Usamos carapaças de guaxinins armados e pele de víboras noturnas para criar novos equipamentos. Fiquei satisfeito com os resultados. A armadura criada era leve, flexível e bastante robusta. Simplificando, era uma armadura baseada em pele. Não fizemos camadas, mas sim parecia tecido de couro marrom claro. Mangas compridas e calças compridas devem ser suficientes. Colocamos os projéteis de metal em locais estratégicos, o que aumentou ainda mais suas capacidades defensivas. Pensamos na nossa liberdade de movimento ao criá-lo, por isso, quando o experimentamos, ficou muito melhor do que esperávamos. Quase não nos obstruiu. Acabamos até criando a armadura do Gobumichan, que não pudemos completar antes por falta de materiais. Por ser feito principalmente de morcegos ecticolores, é bastante atraente. De certa forma, parece um traje nacional vindo de algum lugar. A propósito, esta noite preparamos comida baseada em coelhos com chifres capturados pelos outros goblins. Eu não consegui o suficiente, mas isso foi melhor do que nada. Como eu sabia muito bem, eu os perdoei. Capítulo 16, dia 15. Hoje foi nossa primeira caçada desde nossa evolução para hobgoblins. Testando o poder de nossos novos corpos pela primeira vez, fiquei um pouco nervoso. A primeira presa que encontramos foi um humanoide com cabeça de cachorro e corpo peludo. Não sei de onde ele tirou isso, mas ele usava uma armadura enferrujada com uma espada longa igualmente enferrujada. Decidi chamar esse monstro de kobolds. Pela sua aparência, acredito que os kobolds são de uma classificação mais elevada que os goblins, e quase a mesma classificação que os orcs. Se incluirmos o equipamento comparado ao orc que comemos, provavelmente é de uma classificação ainda mais elevada. Em força física, o orc seria mais poderoso, mas o kobold seria superior em termos de velocidade e agilidade, que eram as duas características latentes no kobold. Se tivéssemos sido os anteriores, teríamos recuado imediatamente ou, mais provavelmente, usado minhas habilidades para evitar completamente a luta. Usando as pedras precisas cobertas de veneno de Gobumichan como suporte, Gobukishiko e eu enfrentamos os kobolds de frente. Excluindo a mim mesmo, desde que me tornei uma subespécie, a capacidade de combate de Gobukishiko aumentou significativamente graças ao seu equipamento. Sua clava era reforçada com conchas pungentes ao redor, enquanto seu escudo era feito de casca dura. O kobold só tinha sua armadura enferrujada, enquanto Gobukishiko tinha várias armaduras para ajudá-lo. Gobukishiko atacou o kobold diretamente.
Evoluir é assustador, né? Alguém que ontem era fraco tornou-se um grande guerreiro em um único dia. Gobukishikun recebeu alguns ferimentos leves e Gobumi-chan os tratou usando algumas de nossas ervas medicinais. O Goblin ancião já nos ensinou sobre ervas medicinais antes. Enquanto eles faziam isso, aproveitei a oportunidade para retirar os pertences do kobold. 3 pedras pendiam de sua cintura. Usando minha habilidade estimativa, descobri que eram pedras espirituais do fogo. Aparentemente, espíritos imperceptíveis do fogo de baixo nível viviam dentro dessas pedras. Coloquei-os no bolso e tirei sua armadura. Pendurei a longa espada ligeiramente enferrujada em volta da cintura junto com 2 livros que eu tinha. Do cadáver tirei o cérebro, o coração e o braço direito. Meus companheiros decidiram dividir o resto igualmente. Vale destacar sua estranha textura. Embora o sabor fosse sutil, ainda estava delicioso. Habilidade língua kobold aprendida. É prever, habilidade aprendida. Como eu pensava, os kobolds eram mais fortes que os goblins comuns. A razão pela qual Gobukishikun conseguiu vencer foi por causa da enorme diferença na qualidade da energia. Por outro lado, eu poderia vencer devido às minhas inúmeras habilidades e experiência de combate. Além disso, depois de comer as 3 pedras espirituais do fogo, habilidade pirocinese aprendida, ganhei a habilidade de produzir fogo. No mundo natural, esta vantagem era difícil de superar. Com isso posso finalmente fazer Yakiniku, e esse foi o resultado da batalha. Depois disso, caçamos alguns coelhos com chifres e voltamos para casa. Hoje a oferta dos meus subordinados duendes eram coelhos com chifres misturados com guaxinins armados, o que me surpreendeu. Essas crianças finalmente estão crescendo. Acho que vou dar escudos para goblins que procurarem guaxinins armados no futuro. Para o jantar, assei a carne que os outros trouxeram e fizemos um banquete de Yakiniku. Capítulo 17. Dia 16. Hoje, os outros goblins da nossa geração me imploraram prostrados. Por favor, ensine-nos a arte de matar. Os goblins dentro da caverna se alinharam um após o outro de joelhos. Foi uma cena bastante surreal de ver. Vejamos, os goblins que me trouxeram comida conseguiram sobreviver matando coelhos com chifres, como esperado. No entanto, eles também tinham víboras como oponentes. E como conseguimos matá-los, eles queriam que nós, ou melhor, que eu, os ensinássemos como sobreviver às víboras noturnas. O que ganhamos com isso? Quando contamos isso a eles, eles disseram que iriam nos homenagear por isso. Bem, não foi uma grande perda para nós. Então, antes do sol atingir seu zênite, a maioria dos goblins sobreviventes, junto com Gobuki e Gobumi-chan, tiveram uma sessão de treinos combinada. Este é um mundo onde o mais forte subjuga o fraco. Então, desde o início eu iria colocar em seus corpos que eu era superior a eles, independentemente de o aluno ser homem ou mulher. Além disso, como lidar com insurreições é chato, eu faria da obediência ao instinto, por meio de repetição infinita se necessário. Meu objetivo era levá-los ao limite para garantir que não tivessem energia de reserva, sempre evitando que seus corpos e mentes entrassem em colapso. O resultado foi que todos, incluindo Gobumi-chan e Gobukishikun, ficaram sem força suficiente para se moverem. Para os goblins que praticavam e trabalhavam a ponto de não conseguirem mais, planejei usar o tributo que coletaram para fazer algo para eles. Ele estava motivado para fazer alguma coisa, mas provavelmente era melhor não fazer nada muito chamativo. Você está acabado, uma vez morto. Gobumi-chan estava deitada exausta e tremendo entre as outras mulheres, exibindo sua armadura e colar com extremo orgulho, mas vou fingir que não vi isso. À tarde, fui caçar sozinho pela primeira vez desde a minha reencarnação. Não sei como era no início, mas agora podia circular por esta floresta como se fosse minha terra natal. E quando de alguma forma consegui o suficiente para quem não consegue se movimentar, concluí a caçada diária. Naquela noite fui para o interior da caverna, onde as mulheres humanas eram mantidas em cativeiro. Desde que me tornei um hobgoblin, minha aparência ficou mais parecida com a humana, então pensei que poderia conversar com eles. Bem, o resultado foi que não consegui conversar com eles. Eles foram totalmente destruídos. Seus olhos estavam absolutamente mortos e eles babavam incontrolavelmente. Havia um vago cheiro de cadáver ao seu redor. Comparado a como estavam da última vez, a condição deles agora era 1000 vezes pior. Além disso, neste curto período de tempo a menina mais nova engravidou. Mesmo sendo inevitável, senti muita pena dela. Não posso deixar de pensar que uma garota tão bonita quanto ela poderia ter se casado e constituído família, mas acabou aqui apenas para ser constantemente estuprada. Eu não queria que continuasse assim, por isso perguntei a ele. Você quer morrer? Se fosse meu antigo eu teria acabado apertando minhas mãos com força para fazer uma oração, mas agora que subi na categoria de Hobgoblin, eu perguntei. Do jeito que estou agora, eu poderia matar ou ajudar aquelas garotas se elas me pedissem. Bem, mesmo que me descobrissem, minha segurança estava garantida. No entanto, minha pergunta ficou sem resposta. Houve algum movimento. Seus lábios pequenos e fracos moveram-se ligeiramente, como se ela tivesse acabado de se lembrar de como fazer, e uma lágrima caiu de seus olhos. Entendendo as intenções da mulher, tirei da bolsa uma pequena garrafa cheia de líquido que obtive caçando kobolds. Depois de entregar a eles, voltei para o quarto da caverna. Eu não olhei para trás. Capítulo 18. Dia 17. Acordei cedo e entrei na caverna. As mulheres capturadas estavam todas mortas. Todos deitados imóveis como se estivessem dormindo. Aparentemente, as meninas beberam veneno e morreram durante o sono. De onde eles tiraram esse veneno é, no entanto, um mistério. Verdadeiramente um mistério. Depois de pegar a pequena garrafa vazia,
que estava perto deles e coloquei dentro da bolsa que está pendurada na minha cintura, já que fui eu quem os descobriu, fui avisar o Goblin mais velho. O Goblin mais velho correu para vê-los, diante do fraco pseudo-Goblin que havia emergido do ventre da linda garota, chorou amargamente por sua morte. No entanto, eu não poderia me importar menos com sua dor. Assumi a responsabilidade de descartar os corpos das meninas, e, como era uma pena deixar os animais selvagens se alimentarem deles, decidi queimá-los. Em troca do meu trabalho, levei um coração, um estômago, um peito e um útero. Como a habilidade pirocinesia que obtive outro dia não foi suficiente, pensei no que normalmente era feito nesses casos. Então juntei um punhado de grama oleosa para fazê-los queimar bem e usei um monte de galhos para ter certeza de que havia calor suficiente. Depois de usar minha epirocinese para acender o fogo, orei pela felicidade das meninas no outro mundo enquanto olhava para o poste de chamas ardentes. Namu Amida Butsu. Entre as garotas, parecia haver algumas que tinham habilidades de aventureira. Alguns deles, na verdade. Esse grupo de trabalhadores migrantes era inesperadamente forte. Talvez eles só parecessem fracos porque foram capturados. Habilidade Linguagem Humana aprendida. Habilidade Decodificador de Cartas Continental aprendida. Habilidade Mapeamento Mental aprendida. Habilidade Profissão de Mago aprendida. Habilidade Profissão Espadachim de Luz aprendida. Habilidade Profissão Druida aprendida. Habilidade Profissão de Artesão aprendida. É estranho para mim, mas não senti a menor vontade de aprender sobre minhas novas habilidades. Depois do treino matinal, mandei Gobukishi-kun e Gobumi-chan caçarem, já que não estava com vontade. Tentei fazer um escudo, uma armadura e uma espada com os materiais que acumulei até agora. Ultimamente o artesanato se tornou um dos meus hobbies. Parece que minha nova habilidade, profissão artesanal, entrou em vigor naturalmente. Os produtos que fiz à mão ficaram muito melhores do que antes. A habilidade, como o próprio nome indica, corrige erros. Falando nisso, o escudo e a armadura foram um sucesso. A espada de concha terminou em fracasso. Quanto ao meu almoço, Gobukishi-kun e Gobumi-chan compartilharam uma parte do que caçaram, junto com a oferenda que havia aumentado desde ontem. Esqueci, Gobumi-chan também se tornou um hobgoblin hoje. Ela ficou muito fofa, é intimidante. A diferença de quando ela era um goblin é notável. Como ele superou seu equipamento antigo, emprestei-lhe minhas peças de reposição. Ela fez uma cara sutil feliz, mas insatisfeita, então decidi que faria uma roupa nova para ela mais tarde. A verdade é que eu adoraria fazer isso hoje, mas simplesmente não tive tempo. Capítulo 19, dia 18. Depois de terminar o treino matinal, encontramos alguns kobolds durante a caçada. Desta vez eram 3, 2 dos quais equipados como os anteriores com armaduras e espadas longas, porém, o último carregava um arco curto e uma aljava. Será este o segundo dia consecutivo que Gobumi-chan demonstra sua força? Verifiquei os arredores em busca de inimigos adicionais para tomar uma decisão. Contudo, claro, optei por iniciar o assalto. O kobold que podia atacar de longe com arco e flechas era uma ameaça maior comparado aos outros. Um ataque rápido do estilingue de Gobumi com pedras envenenadas foi a ação final. Quando as pedras envenenadas atingiram o kobold bem nos olhos, roubamos a compostura e a visão do kobold arqueiro. Sem perder muito tempo, Gobukishiko e eu fomos acabar com os 2 kobolds que carregavam espadas longas, aparentemente um pouco melhores que as que pegamos antes. Minha espada longa pode ser usada, mas meu corpo atual tem o tamanho perfeito para carregá-la. Eu me acostumei com meu corpo, então foi fácil separar a cabeça do kobold de seu torso. No momento, o chifre que ele usava parece mais uma faca, o que é nojento de ver. Gobumi-chan, com a pseudo-faca que eu dei a ele anteriormente feita de obsidiana, ou algo semelhante, cortou a garganta do arqueiro kobold e então deu-lhe um golpe final. Parecia que a evolução direta de Gobumi-chan seria baseada em inteligência e velocidade. Afinal, é preciso inteligência para usar armas com astúcia. Depois disso, tivemos que trabalhar na desmontagem do corpo. Ficamos com a armadura, Gobumi-chan pegou o arco e a aljava, e eu peguei a espada longa que parecia ser melhor que a minha. Como não havia nada apropriado para Gobukishi no saque, ele teria que esperar pela próxima vez. Embora esses kobolds infelizmente não possuíssem nenhuma pedra espiritual, minha coleção de pequenas sacolas aumentou em 3. Guardei um para uso pessoal e os outros 2 dei a outros goblins para armazenar plantas medicinais. Agora, se algo acontecesse, tenho certeza de que seriam úteis para nós. E assim, cada goblin teve um corpo para jantar. Não adquiri nenhuma habilidade nova e embora achasse que outra coisa teria me proporcionado melhores resultados, a habilidade que eu já tinha, prever, tornou-se mais forte. Prever me permite ver a trajetória dos ataques dos meus oponentes em linhas vermelhas, então em batalha pode ser extremamente útil. Depois caçamos tudo que aparecia em nosso caminho e voltamos para a caverna para dormir. Capítulo 20, dia 19. Depois de completar o treino matinal, não fui caçar, mas fui ver o armazém dentro da caverna. Como algumas das meninas presas tinham habilidades de aventura, ocorreu-me que poderia haver itens relacionados a essas habilidades que teriam sido confiscados delas. Só de olhar para todas as coisas, nem mesmo um gênio como eu conseguia diferenciar o que era lixo do que valia a pena salvar. Porém, graças à habilidade que o orc me deu, estimativa, pude ver alguns detalhes dos itens. Além disso, como analisar as coisas me ajudou a melhorar minhas habilidades. Mesmo que eu não analisasse nada além de lixo, não estaria desperdiçando meu tempo. Com aquele clima despreocupado, aparentemente encontrei um tesouro. E um bem grande, precisamente. Goburo obteve arma de cajado. Cajado do mago iniciante. Goburo obteve arma de cajado. Cajado do visco sagrado. Goburo obteve arma de espada, 3 floretes de ferro. Goburo obteve adaga, 4 facas boi.
Goburo obteve arma de machado, 2 machados de guerra de ferro. Goburo obteve alcance da arma a 2 bestas. Goburo obteve arma consumível, 50 flechas com ponta de ferro. Goburo obteve proteção de escudo, 2 escudos de ferro redondos. Goburo obteve proteção de armadura, baú danificado. Goburo obteve proteção das mãos, manopla de ferro forjado. Goburo obteve remédio, 6 poções de vida inúteis. Goburo obteve remédio, 8 poções de mana inúteis. Goburo obteve remédio, 3 garrafas de água benta de Santo Henrique. Goburo obteve armazenamento, 2 mochilas. Goburo obteve armazenamento, 3 mochilas de guerra. Goburo obteve livro Um Diário de um Mundo Maravilhoso, das capitais imperiais às regiões inexploradas volume. Goburo obteve livro Introdução à Magia 2, Bruxaria Básica. Goburo obteve livro Natureza das Orações Divinas, Situação de Recebimento. Goburo obteve livro Guia de Recomendação para o Continente Erieta. No final, encontrei um tesouro após o outro. À primeira vista, o armazém parecia conter pilhas e mais pilhas de lixo inútil, mas abaixo da camada superficial havia muitas coisas interessantes. Sim, parece que aquele lugar é realmente um tesouro bruto. Embora não haja muita diferença entre os floretes que encontrei e a espada longa que carrego atualmente, decidi trocá-los mesmo assim, pois estavam em melhores condições. Comparando com a faca de obsidiana que tenho usado até agora com os bovis, estas eram mais longas e afiadas. A borda corta apenas de um lado, exceto na ponta, onde corta dos 2 lados, então suspeitei que fossem usadas como facas de caça, então peguei-as também. 4 facas podem ser demais, mas como a produção de canivetes já começou, isso não é problema. Eu realmente quero desmontar as facas em algum momento para saber como elas são feitas. Depois disso, com exceção do florete que peguei e da espada longa que deixei em seu lugar, comi o resto das espadas. Habilidade, corte aprimorado, aprendida. Habilidade, perfuração aprimorada, aprendida. Aprendi corte aprimorado com a espada longa e perfuração aprimorada com os floretes. Para que os leitores entendam isso, contarei mais sobre minha habilidade absorção. Eu ganho habilidades comendo outras coisas além de seres vivos. Porém, com itens acima de um certo nível, o poder das habilidades aprendidas depende da qualidade do item. E para que faça sentido para mim tenho que tê-lo usado um certo número de vezes. Caso contrário, seria inútil comê-lo, por isso ainda há momentos em que duvido se vai funcionar ou não. Tenho que praticar um pouco mais essa percepção. Enquanto eu fazia isso sozinho, Gobu-Kishikun e Gobu-Michan chegaram. Eles sentiram falta de não ter me visto, então foram me procurar. Na verdade, eles chegaram na hora perfeita. Depois de reunir poções e outras coisas que cabiam no meu cinto e na mochila de guerra, enfiei o resto da melhor maneira que pude na outra mochila. Pedi para Gobu-Kishikun e Gobu-Michan carregarem para mim o que não cabia em minhas mochilas. Gobu-Kishiko aproveitou a oportunidade para trocar seu porrete embrulhado em concha por um machado de guerra de aparência rústica, e seu escudo de madeira com pedaços de concha costurados por um escudo redondo de ferro. Como havia um buraco no centro do escudo, não tivemos escolha senão fazer um concerto improvisado amarrando um pedaço de concha nele. Eu então o equipei com o peitoral em vez da armadura de couro reforçada que fiz para ele há 2 dias. Juntamente com o capacete que fiz para ele, a defesa de Gobu-Kishikun foi de longe a maior entre nós 3. Parecia completamente infantaria pesada. Ele guardou o porrete que usava até hoje com uma alça sobressalente nas costas. Dei a Gobu-Michan 2 bestas e 50 flechas. Além disso, dei a ele a faca de obsidiana que usava até agora, bem como uma das facas Bowie para usar como proteção. Mas qualquer coisa além disso estava além do limite, considerando o peso de todas as coisas que ele carregava. Porém, de nós 3, ela era quem tinha o maior poder ofensivo à distância. E sua habilidade com as 2 facas significava que seu potencial ofensivo não poderia ser subestimado. Pela aparência que ela tinha, a impressão que ela dava era de uma caçadora ou de uma arqueira. E por último, eu mesmo substituí as 2 espadas longas pelo florete, bem como um pequeno escudo reforçado semelhante ao que Gobu-Kishikun tem. Este escudo foi feito para caber no meu braço direito para que eu pudesse mover meu pulso sem problemas. Para proteger minha mão esquerda, coloquei a manopla de ferro forjado. A manopla tinha menos poder defensivo que o escudo redondo, mas teria que ser suficiente se ele quisesse apenas desviar ataques com ela. Dessa forma tive uma defesa razoável e minha facilidade de movimento não mudou muito. Adicionando os efeitos da habilidade, profissão espadachim espada de luz, parecia que eu havia alcançado o outro nível novamente. E também, como hoje os goblins reuniram uma quantidade anteriormente inimaginável de oferendas, nós devolvemos a eles. Não consegui comer tudo, era demais. Capítulo 21, dia 20. Passamos a manhã praticando. Comparado a quando começamos, as expressões dos goblins mudaram. Sim, como os goblins amadurecem rapidamente, eles podem manifestar mudanças surpreendentes em pouco tempo se treinarem seriamente. Isto deve ter acontecido porque se não se adaptassem rapidamente ao seu ambiente, simplesmente morreriam. À tarde fomos caçar. Capturamos 10 víboras noturnas, 14 guaxinins armados e 5 kobolds. Isso ocorre principalmente porque nosso equipamento era muito melhor. Ou talvez ele pudesse dizer que a combinação letal dos tiros poderosos e precisos de Gobu-Michan com sua besta, juntamente com os tiros rápidos do arco curto, foi brutal. Bem, Gobu-Kishikun e eu apenas agimos como um escudo para ela, o que tornou tudo ainda mais brutal para mim. Para encerrar a batalha, Gobu-Kishiko usou sua alta defesa e machado de guerra para decapitar aqueles que restaram. Junto com minhas infinitas habilidades, usei continuamente meu padrão de ataque enquanto liderava a batalha. Oponentes como os kobolds não representavam a menor ameaça para nós. Mesmo do jeito que as coisas estão agora, mesmo que os kobolds fossem o dobro do nosso número, provavelmente não teríamos problemas. Só que o que eu realmente quero é comer orcs.
para fortalecer a habilidade que obtive do orc anteriormente. Depois desse tempo, não tínhamos visto outro orc. Quero encontrar mais orcs logo. Mas hoje voltei para a caverna mais cedo do que o planejado para ler livros. Bem, ter habilidade profissão de mago é bom, afinal, e ter meus poderes mágicos aumentados por causa da minha subespécie também é bom. Mas como não tenho a menor ideia do que é magia, não posso usá-la hoje. É por isso que estou lendo Introdução à Magia 2, Bruxaria Básica. Leio a noite toda até o sol nascer todos os dias. Pode-se dizer que tenho muita dificuldade em entender qualquer coisa, então vai ser uma prova difícil. Em vez disso, sinto que há um limite para o quanto posso entender lendo livros. Além do mais, comecei com a segunda parte de 3. Eu gostaria de poder ver alguém usar magia apenas uma vez. O tempo, sem ouvir minhas lamentações, foi passando aos poucos. Capítulo 22, dia 21. Não faz nem uma semana desde que comecei o treino matinal, e muitos goblins com potencial útil continuam aparecendo aqui e ali. Como pensei, como a vida no reino da natureza é dura, ou talvez porque pertencem a uma espécie precoce. Os goblins que passaram pelo programa de treinamento de soldados tornaram-se consideravelmente mais fortes. O programa de treinamento é algo que eu montei a partir de vários pedaços retirados dos servidores da minha empresa antes de morrer. Recentemente, alguns dos meus subordinados já conseguiram matar víboras noturnas, e até os piores deles conseguiram matar coelhos com chifres por conta própria. Aqueles goblins que há poucos dias não conseguiam nem conseguir sua própria comida, agora podem se defender sozinhos, e eu, como seu mestre, sinto-me extremamente orgulhoso desse fato. Porém, Gobuji e seus comparsas acharam esses resultados realmente surpreendentes e me trataram com olhares cheios de carinho e admiração. Acho que o tratamento especial é bastante prático, mas também é um pouco deprimente. Bem, isso não me causa nenhum dano real, então acho que vou simplesmente ignorar. Quando o sol atingiu seu pico, eu pessoalmente comecei a treinar com os goblins. Passei o resto do dia fazendo isso. Assim pude ter uma ideia das habilidades de cada indivíduo. Também consegui perceber quaisquer fraquezas ou maus hábitos que eles desenvolveram e ensiná-los a maneira correta de agir. Além disso, saber quais são os melhores indivíduos é útil e, acima de tudo, também serve para me fortalecer. Neste mundo rigoroso, não há desvantagens em ter um corpo bem treinado. É por isso que pensei que 38 batalhas seguidas seriam um bom treino. Após a sessão, percebi mais uma vez que Gobukishiko e Gobumichan estavam, comparados a todos de sua geração, muito acima de tal competição. Olhando para os resultados de Gobukishiko em treinamentos recentes, parece que ele aprendeu como limitar o poder de seus ataques para não causar acidentes. As criaturas deste mundo parecem mudar proporcionalmente dependendo do grau de contribuição de uma equipe. Ao matar inimigos você ganha experiência. Isso aumenta seus níveis e cria corpos surpreendentemente robustos, de acordo com as misteriosas leis deste mundo. Neste momento, se eu não usar minhas habilidades, ele seria um adversário difícil. Se todos os goblins, exceto eu e Gobumichan, fizéssemos fila para desafiá-lo em ordem, eles provavelmente ainda não seriam capazes de vencer. Gobukishiko, no entanto, não iria embora sem sofrer alguns danos. Gobumichan é lenta comparada a mim, porém os outros goblins não são páreo para sua velocidade. Por ser um hobgoblin, sua força também é maior que a dos outros goblins. Além disso, ela deixou as unhas crescerem para ficarem pontudas e afiadas. Ensinei-o a usar as unhas com habilidade, a lutar bem mesmo sem arma. Ele é tão rápido que se eu não tivesse minhas habilidades, ele seria um inimigo formidável. Mesmo assim, você pode dizer que ela ainda é uma criaturinha fofa. Quanto aos adversários, mesmo que os dois estivessem desarmados, Gobukishiko ainda é mais perigoso no combate corpo a corpo. Quando os duelos de treino terminaram, dividimos o grupo para ir caçar. Normalmente teríamos ido com os nossos companheiros habituais, mas hoje tivemos um membro extra na nossa equipa. Esta era uma garota, Gobui-chan. Da nossa geração, ela foi a segunda pessoa mais influente depois de nós três, e quando os goblins se ajoelharam diante de nós, ela os precedeu. Bem, embora as 2 mochilas e as 3 mochilas de guerra fossem achados fabulosos, Gobukishiko carregava um porrete gigante nas costas. E não acho que Gobumichan pudesse carregar mais do que já carregava. Francamente, mesmo que eu estivesse carregando uma das mochilas, ainda restava uma, e como Gobumichan e eu estávamos carregando uma mochila de guerra, ainda havia uma sem uso. Por isso precisávamos de uma transportadora e Gobui foi o escolhido. Sendo ela também seria capaz de nos acompanhar em nossa caçada. Além disso, aumentar nossos membros com um companheiro forte não é nada ruim. E claro, eu obviamente carregaria uma mochila também. Quando a equipamos, demos a ela o velho escudo sobressalente que Gobukishiko havia usado antes, junto com o antigo estilingue de Gobumichan. Também lhe demos a túnica reforçada que parecia um traje cerimonial, a faca de obsidiana e uma faca de caça. Comparado ao chifre de coelho com chifres que ela usava até agora, a diferença era como um ovo para uma batata. Além disso, como era para ser transportado com a nossa bagagem, não era necessário carregar mais do que isso. Ou digamos, quando caçamos alguma coisa, nossa presa se tornará sua bagagem, então carregar equipamento muito pesado seria estúpido. Ele só precisava do suficiente para se proteger de lesões. Seguindo esse raciocínio, a caça desta vez foi muito mais fácil que o normal. Antes todos tinham que dividir o fardo de carregar a presa, agora Gobui-chan cuidava da maior parte das coisas. Terminamos a caçada sem sentir cansaço. Gobui-chan estava cansado de carregar bagagem pesada, mas comparado a nós que concluímos nossas batalhas com facilidade não havia muita diferença. Além disso, como Gobui também contribuiu atirando pedras com o estilingue, ele conseguiu subir de nível com a experiência que adquiriu. Talvez estivesse se aproximando o dia em que Gobui-chan se tornaria um hobgoblin como nós. Não encontramos nenhum novo tipo de presa, mas enchemos a barriga. A carne é muito saborosa, já falei isso? Depois de voltar para a caverna, li e fui dormir.